Todos acharam Romanos 8:18? Vamos ler, todos juntos. Se a sua tradução tiver um pouco diferente, irmão, eu sempre gosto de fazer essa comparação, porque é uma das coisas muito importantes hoje acerca de traduções. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Eu vou pedir que você curve sua cabeça e ore. Pai, Abba, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Peço a tua direção, peço que o Senhor venha sobre a minha vida. E como eu sempre falo, eu só irei até onde o Senhor permitir. Só vou até onde o Senhor deixar. Que não saia de mim nada além do que a tua vontade, do teu querer. Tudo, Senhor, será guiado como tem sido, desde os louvores, desde a adoração, desde as ofertas, desde tudo, Senhor. É o teu agir no meio da tua noiva, é o teu agir no meio da tua igreja. Então, Senhor, fala o que o Senhor tem que falar, diz o que o Senhor tem que dizer. Abre agora que os nossos corações recebam, que Ele possa absorver a tua palavra e ela possa ser aplicada no cotidiano da nossa vida, Senhor. Porque senão vai acontecer o que está escrito lá em Tiago, que o homem olha para o espelho e logo se esquece de como ele era. Não, que nós possamos ser praticantes dela, agir conforme ela nos orienta. É o que nós oramos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Irmão, quero agradecer demais. Ontem o nosso encontro de casais foi extremamente positivo, foi algo assim do céu mesmo, né? Quem veio pôde ver que foi algo feito com muito carinho, com muito amor. Nós já agradecemos lá no grupo, mas eu queria fazer isso. Obrigado, Marquinhos, pastor Marcos, obrigado, Dri, que fizeram com muito amor e carinho. E junho, né, Dri? Junho teremos mais. Então já se prepara. Dessa vez fizemos só para a igreja. O próximo a gente quer abrir para pessoas também que ainda não fazem parte da igreja para vir, porque aquilo que nós recebemos de graça temos que dar, amém? Aí os jovens estão dizendo assim: ai pastor, ainda não casei, estou querendo casar, e aí? Só tem orado para Deus enviar umas pessoas, tal. Eu falei: tenho orado. Então ora mais, pastor, vai para a madrugada que eu preciso casar de qualquer jeito. Irmã e irmãos, tem um salmo que diz: esperei com paciência no Senhor. Então segura a onda, a sua hora vai chegar. E aí você vai ver. Mas para os jovens teremos, sabe o quê? Altas horas. Vai ter altas horas aí para os jovens, para a gente falar, debater. Eu acho que eu posso vir, porque eu sou jovem ainda, amém? Então, vou estar aí no meio de vocês, e a gente vai comentar os assuntos atuais, os assuntos, e aí ficar pode, beijar pode, não sei o que e tal, e a gente vai, ensinar. Por quê? Porque se a igreja não faz isso, sabe o que acontece? O mundo faz, não é?
Se a igreja não instruir os jovens como eles devem andar, o que é que o mundo vai fazer? Vai ensinar do jeito deles, irmão Luiz. E o mundo, ele vai ensinar aquilo que está fora daqui. Então, o que nós devemos fazer como igreja é ensinar como eles devem se comportar, como eles devem andar, o tipo de respeito, tudo isso tem que ser ensinado na igreja. Para que lá na frente não aconteça deles dizer assim, mas não falaram nada para mim. Não é? E nós não podemos ter por negligentes aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Então, os pastores aí já se preparam, porque jovem tem umas perguntas que, meu Deus do céu, criança hoje tem, eu tenho medo das crianças de hoje em dia. Daqui a pouco, criança nasce falando. O da Cíntia nasceu, com 2 horas ele estava com o olhão assim. Eu falei, misericórdia, gente, antigamente era um mês para o menino abrir o olho, não era? Era um mês, sem luz, sem não sei o quê, a mulher lá, daqui a pouco a mulher já está na academia, a Sabrina Sato, misericórdia, nem parece que pariu esses dias. Eu falo, Jesus, o que está acontecendo com esse tempo? Está tudo, aceleradíssimo. Mas vamos lá, então, se preparem, jovens, que eu sei que vocês gostam desses assuntos. Amados, eu quero falar aqui hoje sobre uma coisa muito importante. Uma vez, já tem alguns anos atrás, eu fui ministrado uma vez por essa palavra. A Jaque vai lembrar, a Dai vai lembrar, a irmã Sandra vai lembrar. Nós estávamos justamente lá em Belém do Pará. A gente saiu daqui, a gente é doido, cara. Deus pede para a gente fazer uns negócios assim, meio que, não, vai lá para Belém do Pará e tal. E nós fomos para Belém do Pará, foi assim que nós fomos instruídos a montar as células e tal. Eu conheci um pastor muito abençoado, que foi o pastor André. E ele, olha, Ronaldo, tudo que eu estou falando aqui para você tem que ver. Aí eu falei, mas como eu vou ver, pastor? Eu vou embora. Ele falou, daqui 3 a 4 meses vai ter uma conferência em Belém do Pará e você vai ver o sobrenatural de Deus. Aí, chegando aqui, conversei com a Dai, algumas pessoas, lá vai a gente para Belém do Pará. E chegando em Belém do Pará, uma conferência chamada RUG, e nós somos impactados, cara. Uma igreja com quase 4.000, 5.000 jovens adorando, louvando ao Senhor, né, irmã Sandra? Um negócio assim, preço. A irmã Sandra não foi. A irmã Sandra foi a de Bragança, me perdoa, tá aqui, minha mente está me. A Jaque foi, então eu vou te usar a Jaque agora. E aí nós somos, e ali, aquele tal. Aí um dia um pastor foi pregar, um pastor chamado Walter Maia. Pastor Walter foi pregar e ele, cara, ele é um dos idealizadores da RUG. Um homem muito cheio de Deus, um homem muito deixando Deus usá-lo, e ele falou sobre a expectativa dos filhos de Deus se manifestarem. E aquilo ficou na minha mente, aquilo alertou a minha mente, e eu tenho de uns tempos para cá pensado, eu tenho orado, eu tenho falado sobre o sobrenatural de Deus, eu tenho falado sobre coisas que Deus quer realizar no nosso tempo, Deus quer fazer no nosso tempo, Deus está pronto para fazer no nosso tempo, Deus tem pressa em fazer no nosso tempo, mas sabe por que Deus não fez ainda? Porque os filhos ainda não se manifestaram. Os filhos ainda não se revelaram. É muito comum, às vezes, a gente orar e pedir para Deus. É algo nosso, natural. Deus me dá isso, me dá saúde, me dá paz, me dá minha família, me dá um casamento, me dá um namorado, me dá tal, me dá um emprego, me dá condições, me dá isso, me dá aquilo, sim ou não? A gente pega nossas orações e elas são formadas de muitos pedidos. E não é errado, irmão, porque nós temos um Pai amoroso, um Pai que nos ama. Mas existem coisas na Bíblia
Existem algumas coisas na Bíblia que Deus já nos deu, que Deus já fez por nós. Eu estava aqui observando essa mensagem antes dele falar sobre a expectativa dos filhos se revelarem. E eu anotei algumas coisas aqui que é interessante. Enxergamos somente o que estamos passando, mas precisamos ver aquilo que virá. A gente é muito agora. A gente resume a nossa vida no agora. E se você observar o que nós acabamos de ler, ele está dizendo assim, querido, olha só, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. Ele está dizendo para Paulo assim: Paulo, você está sofrendo, você está angustiado, você está passando por várias tribulações, Paulo, mas nada, Paulo, se compara com a glória que será revelada em você. É forte, irmão, é tremendo, é algo assim sobrenatural, o que nós acabamos de ver. Vamos transportar isso para a nossa vida. Vamos trazer isso para os nossos dias atuais. Se eu perguntasse aqui, irmão, quem tem problema? Misericórdia. Ficaria alguém se levantar a mão? Não. Porque todos nós temos problemas, sim ou não? Ou será que tem alguém aqui que não tem? Levante a mão, querido, por favor, e vem aqui para eu pegar essa unção para a minha vida. Como é o nome da criancinha? Está no nome da preta? Como é o nome dela? Nathalie. Perto assim: Nathalie, você tem problema? Ela vai dizer: tenho, eu às vezes não gosto de ir para a escola. É problema de criança, mas é problema. Ela vai dizer: às vezes eu quero chupar uma bala, minha mãe não dá. É os problemas delas. Aí os problemas eles vão se agravando com o tempo, sim ou não? Eles vão se agravando, a gente vai amadurecendo, e aí a gente passa por adolescência, e a adolescência parece que a gente mergulha nos problemas. É uma crise emocional assim, impressionante, não é? Quando passa pela adolescência, e ainda mais, me perdoe as irmãs mulheres valorosas, mulheres de Deus, mas os problemas de mulher parece que elas são mais graves, porque mulher ela é mais emotiva na coisa. No meu tempo, irmão, problema de adolescente a gente resolvia na porrada na rua. Hoje não pode fazer mais isso, que é bullying. Me chamou de orelhudo uma vez, eu caí para dentro, eu falei: nós vai resolver na porrada. Eu sou orelhudo, mas só minha mãe pode me chamar, você não, moleque. No meu tempo era assim, cara. Quando eu fui adolescente era isso. Homem resolve desse jeito. Hoje não pode mais, tipo, olha, você é tal coisa. Ai, ser ou não ser, e agora? Quem eu sou? Uma crise de identidade terrível. Tipo, vai escrever um livro e... Ou você acha que esses acontecimentos que teve lá em Suzano, um jovem de... Quantos anos tinha o mais novo? 16? 17 anos. 17 anos. Se é no meu tempo, irmão, é da mão que a gente resolve na rua. Hoje está tudo distorcido. Ele está dizendo assim: olha, os problemas que você tem agora não podem se comparar com o que está próximo, Paulo, a acontecer. Não adianta a gente pegar os problemas, irmão. Pega esse tambor aqui, imagina igual Chaves, você entrar dentro, e fui redundante agora, né? Entrar dentro é demais, já entra dentro. Mas você for para esse tambor aqui e dizer assim: eu vou me esconder aqui e vai passar tudo, e quando eu sair vai estar tudo resolvido. Não vai. Problema a gente resolve enfrentando. Situações da vida a gente resolve ficando de pé. Dilemas da vida a gente resolve olhando para eles.
Com o diabo, a gente resolve de joelho. É de joelho. Mas ele está dizendo assim, olha, os problemas agora não se comparam com o que vai acontecer. Paulo, para de olhar o que está te cercando, olha o que está diante de você, atravessa a montanha, olha lá o que vai acontecer, Paulo. É isso. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. A criação do mundo, o mundo. Quando ele fala aqui, eu queria falar agora sobre isso aqui, é a parte chave do que eu queria falar. A ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Cara, meu Deus. Prepara aí, irmão. Isso aqui é para todo mundo. Isso aqui é para mim. Quando eu comecei a ler novamente e ver isso aqui, me veio lá aquilo que o pastor Walter estava falando, e eu falei, está faltando os filhos se revelarem. Está faltando os filhos, e quando ele diz aqui, olha, revelação dos filhos de Deus. Lá na frente, lá depois que a gente lê, ele vai falar de adoção. Quando ele fala, a gente sabe que tem uma grande diferença entre criatura e filho, sim ou não? Você pode gostar do seu cachorro mais do que tudo, mas ele não saiu de você, ele não é seu filho. Você pode gostar do seu gato, o tanto que você quiser, irmã Sandra, mas o amor que você tem por eles é diferente, você tem pelo Beto e pela Carol. Porque eles não são seus filhos. Você pode dizer, filhinha, não sei o quê. Mas se tivesse que escolher o gato ou a Carol, você escolheria a Carol? Eu acho. É brincadeira, eu tenho certeza que você escolheria a Carol. Irmão, a gente está falando aqui de algo, da revelação de Deus na nossa vida. Ele está dizendo assim, olha, o mundo está um caos, as coisas estão acontecendo absurdamente, porque os filhos não estão se revelando. Se revelando como? Como filhos de Deus. Nós não estamos nos revelando como filhos de Deus. Essa é exatamente aquilo que ele está falando. Como eu posso me revelar como filho? Ele imagina que é muito comum, por exemplo, e todos sabem que gado, quando fica nervoso, é um problema, irmão. Gado nervoso, você não tira nada dele. Aí você vai dizer, canta, gado. Canta, porque lá sei o que acontece com... Eu não sou fonoaudiólogo para entender porque que quando o gado canta, ele não trava. Mas estudos dizem, se você andar muito tempo com gado, você começa a gaguejar. Se a pessoa gagueja, daqui a pouco você está... Não posso gaguejar, cara. Quando a gente se aproxima muito de alguém, a gente absorve, às vezes, o jeito daquela pessoa. O sotaque, quer ver? Vai morar na Paraíba um ano e depois volta aqui e a gente conversa. Ô macho. É macho para lá, é macho para cá, é macho para lá, é macho para cá. Vai morar no Rio Grande do Sul e daqui um ano vem morar aqui. Você vai, tudo para você é bate para cá, bate para lá. É comum, cara. Eu acho que eu tenho bem pouco do meu sotaque piauiense. Eu acho, não sei. Mas eu acho que eu não transfiro tanto assim aquilo que tinha lá no meu povo lá. Minha cunhada mandou uma mensagem esses dias para a gente, que eu comecei a dar risada. Minha irmã, ora por mim, minha irmã. E eu falei, minha irmã? O que é minha irmã? É minha irmã.
uma abreviatura de minha irmã, ora por mim. Então, a gente absorve coisas com convívio. Mas muitas das vezes a gente não recebe a autenticidade daquilo que nós somos, que é ser filhos de Deus. Às vezes a gente discute, por exemplo, os homens, futebol com uma veemência tão grande. A gente fala, não, porque olha, o atacante está errado aqui, o centroavante está ali, e poderia ter aqui, poderia ali, tal, não sei o quê, e se é para mim eu vou lá e bato e não sei o quê, e é gol e é caixa. Né, Hélio? Por quê? Porque é do ramo, cara. E por que a gente não se revela às vezes para mostrar a glória de Deus? Enquanto a gente não se revelar para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, o caos vai tomar conta da gente e a gente não vai mostrar a glória que Deus quer mostrar através de nós. E isso é para todos. Não é para uma classe de pessoas, não é para uma classe privilegiada, não é para uma classe que foi ungida, ou foi separada, ou foi nada. Isso é para todos, irmão. Porque todos nós temos ambientes fora a igreja. Todos nós temos ambiente fora a comunidade cristã do Arai. E Deus, Ele quer manifestar a glória dEle lá onde você estiver. Deus quer fazer isso. Deus está pronto para fazer isso. Deus chama e clama por isso. A criação está sujeita ao cativeiro. Eu estava analisando quando ele falou sobre isso. E sabe o que ele está falando aqui? Esse ser cativo? Pecado. E quando ele usa os termos criação, ele está pegando lá do tempo de Adão. Todos sabem, né? Gênesis 3. A Bíblia diz que estava lá Adão de boa com Eva e os dois, pai, e um dia a serpente aparece, a serpente fala, olha Eva, come daquela árvore. Ela falou, não, Deus disse que não é para eu comer dessa árvore. Aí ela disse assim, sabe por que Deus diz isso? Porque se você comer, você vai entender o que é o bem e o mal. Você pode comer, Eva, relaxa. Aí Eva, a Bíblia diz que Eva olha para aquela fruta, não diz se é maçã ou se era uma melancia, saía a menor das discussões, só diz que a fruta era atrativa. E o pecado é assim, você vê, você deseja, você pega e você executa. Exatamente o que foi que aconteceu. E diz que Eva pega a fruta, come e ela, olha Adão, pode comer. Adão come, Deus aparece na virada do dia, como ele fazia todos os dias, e ele procura Adão e Eva e diz, Adão, cadê você? E diz que Adão está escondido, e ele disse assim, eu estou aqui, mas eu estou envergonhado, porque eu estou nu. Aí Deus fica, mas quem te disse que você está nu, Adão? Quem disse isso para você? E Adão diz assim, a mulher diz assim, olha Deus, a serpente me deu a fruta, e aí Adão disse assim, a mulher que tu me deste, e gira uma sequência de culpados, e ninguém assume o que tinha feito, e Deus sentencia Adão e Eva, fala, Adão, não era para você ter feito isso, Adão, como você trouxe maldição para você, Adão. Você trouxe maldição para toda a humanidade. E o que Deus quer? Deus quer que os seus filhos se revelem, para mostrar que o pecado está aí, e para que eles se arrependam e voltem para Deus. É o desejo de Deus. Mas isso só será possível quando os filhos se manifestarem. E como isso pode acontecer, pastor? Pode acontecer sempre, irmão.
Porque sempre que você vê alguma coisa errada, Deus vai instituir você como alguém que vai se levantar e vai dizer assim: não, isso está errado. É aí onde Deus quer que a glória dele seja manifesta. Nós não somos, eu já disse aqui isso várias vezes, nós não somos aqueles que vão a favor da maré, nós somos os que nadam contra. Não adianta achar que o cristianismo, que o evangelho vai nos colocar em posições de destaque para a gente ser o tal. Não! O evangelho é a contramão do sistema. O evangelho é aquele que adulterava, não vai adulterar mais. Aquele que roubava, não vai roubar mais. Aquele que mentia, não vai mentir mais. Aquele que fazia coisa errada, não vai fazer mais, irmão. Essa é a tônica, a primazia do evangelho. E Deus espera que os seus filhos se manifestem para que isso aconteça. Ontem, no encontro de casais, quer ver um dado estatístico alarmante? No encontro de casais, a gente falou sobre várias coisas e uma delas foi divórcio. Nunca se divorciou tanto no meio da igreja como hoje. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o temor a Deus. Porque os filhos não estão se manifestando. Porque hoje é muito mais fácil deixar largar do que lutar e tentar construir novamente. O mundo passa por um processo destrutivo. E nós somos a contramão disso. E Deus está esperando que cada um dos seus filhos se manifestem, para que a glória dele seja manifestada. Ei, jovem, você pode sim, lá na sua faculdade, você ser uma voz ativa contra todo um sistema. Você pode sim, lá no meio de seus amigos, ser uma voz ativa, onde todos podem dizer que praticam atos sexuais, e você falar no meio deles, estou dizendo: eu não, eu estou me preparando para aquilo que Deus está preparando para mim. Senão nada faz sentido, senão o evangelho não faz sentido. Senão a gente vai estar com as mesmas práticas de todo mundo, e aí tem uma igreja descolada, tem uma igreja toda pintada de preto, é o menor dos problemas, irmão. A gente tem que viver aquilo que Deus quer que vivamos, e Deus está nos chamando, Deus está gritando para que os filhos dele se manifestem. E cadê você? Aonde você está? É tempo da gente subir nos telhados e anunciar o reino de Deus. Não tenha medo. Não fique afrontado. Eu estou ouvindo umas paradas aí do Theo Hayashi, mano do céu, e tipo assim, os negócios vêm igual uns canhão assim no meio, cara. Mas eu quero sair do teórico e eu quero viver o empírico, irmão. Sabe o que é empírico? É experiência. Não é o superficial, é quem mergulha, é quem aprofunda. E Deus está dizendo assim: mergulha, vem, entra, não fica pisando em casca de ovo, vem, cara.
E eu estou falando para ele, eu vou, viu? Ó, ele falou, não fica ameaçando, compadre, pula. A revelação dos filhos gera 3 coisas nesse texto: liberdade, glória e esperança. Liberdade, sabe o que eu peguei aqui? E eu já vou entrar aqui em outra aqui, as primícias do Espírito Santo. Você lembra que eu falei assim, olha, sofrimento, pá, e a gente tem problema e tudo, mas Deus está dizendo assim, olha, o que você precisa para resolver isso, eu estou te dando, o Espírito Santo. Então não adianta a gente arranjar desculpas para não fazer. É isso que Deus está passando na nossa cara. Ele gera liberdade, somos livres. Cristo nos libertou. Gálatas 5. Cristo nos libertou. Ele tirou de nós o jugo de escravidão e nós somos livres. Glória, a glória de Deus se manifesta nos meus atos. A glória de Deus quer se manifestar em você, querido, através do seu testemunho, da sua voz. É isso. E esperança. Então, quando você for falar do amor de Deus para alguém, ela vai dizer assim, tá, mas e aí? Você vai dizer, cara, tem uma esperança no meio. Tem uma esperança. Porque muita gente vai vir com um discurso caótico, dizendo que não tem mais jeito, sim ou não? Muita gente vai vir com um discurso dizendo, não, casamento está falido, instituições religiosas estão falidas, porque eles só pensam em dinheiro, porque todos roubam, porque todos são isso, todos são aquilo. Você já ouviu isso, sim ou não? Mas eu estou hoje aqui para dizer que é mentira, irmão. O discurso é esse. Mas a nossa vida vai testemunhar outra coisa. A nossa vida vai ser revelada outra coisa. A nossa vida vai revelar quem Deus é. E o nosso Deus, se tem uma coisa que Ele é justo. E eu já levei tanto nome de ladrão que vocês nem imaginam. Meu Deus. Entra no ouvido e sai pelo outro. E eu falo, quem me justifica é você, Senhor. E essa semana, do nada, quando eu parei para observar, todos no departamento que eu trabalho estavam me ouvindo falar sobre Deus. E a gente ficou quase 1 hora falando sobre isso. E um que sempre me criticava, disse assim, no dia que você me chamar para ir na sua igreja, eu vou. Eu falei, o convite já está feito. Ouvi críticas, ouvi injúrias, ouvi tudo. E eu falei, Deus, vai chegar um momento, e eu sei que vai chegar, mas vai ser o Espírito Santo que vai colocar em mim as palavras. E foi dito e feito. E eu estava lá e eu glorificava a Deus, e eu falava, Deus, me dá mais entendimento. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu fui ungido a pastor, está em você também. Está em você também. É só se você não quiser, porque o Espírito Santo ele é acessível para todos. O Espírito Santo ele foi derramado para todos. A Bíblia fala lá em Atos 2, mas antes de Atos 2, Joel 2 diz, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, jovens terão visões, e vossos velhos profetizarão. Ah, querido, quando Deus promete, Ele faz. A Bíblia diz em Atos 2 que eles estavam reunidos orando, e de repente um vento impetuoso encheu aquela casa e eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Eu volto a dizer, irmão, Deus vai tomar você na sua casa, você vai falar em línguas estranhas na sua casa, você vai profetizar na sua casa. Deus quer que os seus filhos se manifestem.
Você está esperando o quê, irmão, para viver esse sobrenatural de Deus? Você está esperando o quê? Deus está dizendo assim: tem que se manifestar. As primícias do Espírito estão aqui, e eu fui ver as primícias do Espírito, e tem 3 coisas nas primícias do Espírito. Uma é poder, porque Jesus disse para eles: permanecer em Jerusalém, porque virá do céu poder sobre a vida de vocês. Power, dunamis, poder. Sabe outra coisa das primícias do Espírito Santo sobre a nossa vida? Unção. Unção. Aleluia. Irmã Sandra, qual o nome da sua irmã? Sueli. Fica de pé, Sueli. Sueli, você está sofrendo por causa do Gabriel, não está? Você vai ungir o Gabriel, Sueli. Não vai precisar o pastor ir lá na sua casa, não. Você vai ungir o Gabriel. Você vai pegar um dia ele dormindo lá, pode pegar o óleo, se não tiver. Se aqui não tiver, você pega óleo de cozinha, não interessa. Você vai impor as mãos sobre o Gabriel, em nome de Jesus. É seu filho. O Gabriel não nasceu para ser ceifado pelo diabo. Você crê nisso? Levante sua mão então. Irmão, a gente vai viver o sobrenatural, eu já disse isso aqui. Eu já disse isso aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Felipe. Aba. É no teu nome agora que o Senhor vai tomar essa mulher. O Senhor vai levantar ela como uma profeta dentro da sua casa. O Senhor vai colocar sobre ela unção, poder, e os filhos de Deus começarão a se manifestar. Aleluia. Aleluia. Coloca agora nas mãos dela, Senhor, autoridade. Porque o filho dela não nasceu para viver destruído. Ele nasceu para te servir. E ela vai testemunhar isso em nome de Jesus. Sueli, suas mãos agora são mãos que pertencem ao Senhor. E você vai fazer isso em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Amém. Pode se assentar. Poder, querido, unção. E sabe outra coisa que o Espírito Santo nos dá? Envio. Jones, envio. É tempo de envio. É tempo de ir, querido. É tempo da gente viver o sobrenatural. E Deus está preparando os seus filhos para isso. Você vai começar a não olhar as consequências ao seu redor. Você vai começar a não olhar aquilo que está querendo tirar sua atenção. Deus está preparando um tempo de envio dos seus filhos. Deus está preparando os seus filhos para irem, darem frutos e permanecer esses frutos. Para jovens, homens, mulheres, idosos, é para todos. Deus não escolhe uma classe de pessoas, querido. Deus escolhe pessoas dispostas. Quem está à disposição de Deus, Deus move, Deus age. Quem se coloca diante daquilo que Ele quer fazer, Ele faz. Eu lembro
Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu acho que já. Meu irmão bebeu por muito tempo na vida dele. E eu às vezes não considero meu irmão alcoólatra porque ele não bebia todos os dias. Mas ele bebia e ele era muito agressivo. Muito. Ele queria bater em quem estivesse na frente dele. Minha mãe, outro dia, contava umas histórias e ele entrou lá em casa, pegou uma faca, disse que ia matar não sei quem. Minha mãe viveu tempos de calamidade muito grande. Está ali minha mãe aqui, ó. 81 anos. Mas sabe o que eu sempre vi na minha mãe? Mas assim, perdi as contas de quantas vezes. Eu comecei a tocar na igreja, e eu estava na igreja, e na hora das ministrações da igreja, na maioria das vezes a gente tocava, e sabe o que eu via? Minha mãe diante do altar com a foto do meu irmão. Ela apresentando meu irmão lá, dizendo assim: Senhor é teu, Senhor é teu, Senhor é teu. Minha mãe se revelou como uma filha de Deus dentro da nossa casa. Ninguém era crente na família, ninguém. Minha mãe trouxe todo mundo, até meu pai, que era cascudo, ia para a igreja, cara. Foi para a igreja, aceitou Jesus, se batizou. Cascudo, nordestino cascudo, que as coisas eram tudo daquele jeito, do jeito que ele queria. Por quê? Porque um dia Deus se manifestou nela e ela se revelou quem ela devia ser. E hoje meu irmão é um obreiro da casa do Senhor, estudou teologia, um pastor, e eu fico assim: Deus, que doideira é essa? É Deus dizendo: é os filhos que se manifestam. É os filhos que se manifestam. É os filhos que assumiram a posição do Pai. E se a gente andar colado no Pai, se a gente estar do lado do Pai, a gente vai ter as características do Pai. E o Pai vai transportar para a gente. Aí eu sou obrigado a lembrar do Dragon Ball Z, que eu assisti muito. Vai dar um Hadouken na gente e o poder vai entrar, irmão. Vai entrar que você não vai entender o que Deus vai fazer. Deus está lá na posição, já se prepara. Eu vou mandar o Hadouken aqui, segura. Você vai ver o que é o meu poder. Tem algum filho hoje que quer se manifestar? Então se coloca de pé em nome de Jesus e nós vamos orar, irmão. Nós vamos orar. E nessa oração aqui você vai pedir essas 3 coisas que eu disse aqui, que são as primícias do Espírito Santo: poder, unção e envio. E eu vou pedir que quem pode se ajoelhar, se ajoelhe. Eu quero chamar o pastor Silvio aqui.